Olá, meus queridos irmãos, salve Cristo Rei, sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples, pela graça de Deus, para juntos falarmos sobre mais um tema, né? E novamente, mais um pastor nos dá uma pérola, podemos dizer assim, né? Pois ele diz assim, o dever bíblico de passar fome, né? Eu vou trazer aqui o texto do pastor da Igreja Batista Redenção, Marcos Granconato, e ele postou no seu Facebook, né, a seguinte frase assim: a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome. É isso mesmo que você ouviu. Pois Paulo diz aos Tessalonicenses: se alguém não trabalha, que também não coma. A maioria dos mendigos tem um dever bíblico de passar fome. Pois Paulo diz aos Tessalonicenses: se alguém não trabalha, que também não coma. O nosso querido pastor ali, né? Para ele, o mendigo tem que passar fome porque está na Bíblia. Se ele não trabalha, ele não deve comer. Entendeu? Só que ele ignora todo o contexto, né, que São Paulo escreve aos Tessalonicenses, porque São Paulo está falando exatamente daquelas pessoas que esperavam a segunda vinda de Cristo, né, que era iminente, e realmente a vinda de Cristo é iminente, nós acreditamos nisso, que Jesus pode voltar a qualquer momento, né, é doutrina da igreja. Porém, eles viviam com os braços cruzados, vadios, não queriam trabalhar, não queriam viver, mas nem por isso, né, São Paulo os desprezava, não. E vamos ler aqui o texto rapidinho, né? Aqui na partir do versículo 10 da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: quando estávamos convosco, vos recomendamos isto: quem se nega a trabalhar não coma. Pois ficamos sabendo que alguns de vós se comportam desordenadamente, muitos atarefados e sem fazer nada. A esse recomendamos e aconselhamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhe tranquilamente e ganhe o seu pão, né, e coma. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer às instruções de minha carta, tomai nota e não vos junteis com ele para que reflita. Mas não os trateis como inimigo, ao contrário, admoestai-vos como irmão. Olha, São Paulo está dizendo aqui que nós devemos, né, dizer a essas pessoas, exortar, admoestar: irmão, tem que trabalhar. O irmão viva a sua vida civil, trabalhe, estude, né, viva sua vida normalmente. Jesus vai voltar, isso é certo. Agora você precisa seguir a sua vida civil, né, normalmente, assim como qualquer outra pessoa, trabalhando, estudando, buscando no seu dia a dia aí, né, através do seu suor ganhar o seu pão. Mas nem por isso São Paulo nega, né, que se deva fazer a caridade, que se deva praticar obras de misericórdia com aquele que está necessitado. Não é um dever bíblico deixar as pessoas passar fome, pois Jesus vai dizer em Mateus 25 exatamente isso, né? Estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava doente e preso e me visitaste, entre outras coisas que Jesus fala. Ou seja, que as obras têm que ser feitas. E isso é um problema muito grave do protestantismo, né? A questão das obras, pelas doutrinas dele da eleição: eu sou o eleito, eu já sou salvo, né? Eu presumo que sou salvo, eu sou o eleito, bonito, cheiroso, né? Então, eu tenho a comida, eu tenho tudo porque eu sou eleito. E não é à toa que existe a teologia da prosperidade exatamente por causa disso, né? Ah, eu estou recebendo graça porque eu sou eleito, porque eu tenho fé, porque eu tenho a graça de Deus, sola fide, sola gratia. Ah, Romão, mas você está, como diz, dizendo que todo mundo é assim? Não, né? A gente não pode generalizar. Mas nós entendemos que essas doutrinas protestantes da predestinação, principalmente calvinista, que ele é calvinista, esse pastor, da justificação pela fé, sola fide, né, e a sola gratia, acaba isso. Porque fala assim, engraçado que eles dizem assim, né, nós não merecemos ser salvos, isso, né, é tudo mérito de Cristo.
Mas eles agora estão para fazer a caridade ao próximo, para amar o próximo, né? Pois Jesus falou bem assim: amai uns aos outros como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Dando a sua vida, morrendo por cada um de nós. Ele não perguntou se a gente trabalhava, se a gente estava bonito, se a gente estava cheiroso, não. Pois a salvação dele é para todos. Deus enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Ele, né, a remissão pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Ou seja, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele veio do céu, morreu numa cruz por todos, para todos. Ele não olhou o mérito, Romão ou qualquer outra pessoa, né, que seja, esse é o eleito, é o maravilhoso, então eu vou dar para ele todas as coisas e vou esquecer do resto. Não, Deus dá sua graça a todos. Agora, né, as pessoas têm que dar resposta a essa graça que ele dá. Mas o que nós devemos fazer é exatamente o que Cristo fez, não olhou para nós. Nós estávamos condenados, jogados como mendigos, mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, na vida errada. Mas ele veio para todos, né? Exatamente, nós também não podemos ficar olhando o mérito. O mendigo, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer isso, ele não quer fazer aquilo, ele está naquela vida porque ele quer. A gente não está olhando com caridade, com amor, como isso é pesado. A gente vê dentro do protestantismo, né? Tanto que o Iago Martins, ele teve a ideia de fazer um livro chamado A Máfia dos Mendigos, para você ver quanto essa gente chega, enquanto que eles jogam a caridade no ralo, né? E aqui São Paulo disse, né? Não cessais de fazer o bem. E Tiago vai dizer lá, né, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca, ele é culpado, ele é errado, está no erro. Mas veja só, um pastor diz isso, minha gente, que há um dever bíblico de deixar as pessoas passarem fome, ou seja, não faça caridade, não ama o próximo, só porque ele deseja que não quer que seja, problema dele, problema do mendigo. Mas é nosso dever como cristãos olhar para ele com os olhos do Cristo e ver nele também o próprio Cristo. Pois tudo o que fizestes a um desses pequeninos foi a mim que fizestes. Que loucura, minha gente. Que loucura, né? Por isso que eu digo que essas interpretações protestantes são malucas. Como eu falei outro dia sobre a questão do pastor ter adulterado usando a Bíblia, é a mesma coisa aqui. O cara pega um versículo bíblico agora para não fazer caridade, não ajudar os mendigos, que eles passem fome, que eles morram de fome por causa dos problemas deles. Que loucura, que loucura. Que isso? Ou seja, aquele pedreiro lá que pegou lá a irmãzinha lá, né, e adulterou, para esse Marcos Granconato não muda nada, é a mesma interpretação maluca. Assim como Iago Martins também, a máfia dos mendigos, esse povo maluco. Ou seja, o protestantismo com a interpretação bíblica deles, do livre exame, é cada vez indo para o poço. Me desculpe, mas é isso, indo para o poço. A maioria dos mendigos tem um dever bíblico de passar fome. Porque, pois o cara chegou na Bíblia e achou ali, né? Quem não trabalha, que também não coma. Ou seja, agora eu vou deixar o meu irmãozinho ali passar fome e necessidade. Isso é falta de caridade, isso é falta de amor. Nós devemos ir lá, dar o alimento, sim, seja ele o alimento físico, né? E o alimento espiritual, seja lá o que ele fez da vida dele, né? Isso ele verá com Deus. Que a gente faça a nossa parte de dar de comer a quem tem fome, de dar de beber a quem tem sede, de vestir aquele que está sem roupa, né? De visitar aquele que está doente, que está preso, o que seja, são as obras, entendeu? E Jesus mesmo dá quando você dá, né? Quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, né? Quando deres a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Ou seja, Jesus está dizendo, dá, né? Não importa aquilo que você, o que é que vai acontecer, dê. Mas que sua mão direita não saiba nem os motivos que seja. Porque a recompensa vem de Deus. A recompensa não vem de nós. Então, se Deus nos salvou por amor,
sem olhar, né? Porque a gente não tinha mérito nenhum, também a nossa caridade, o nosso amor pelo próximo, seja sem olhar o mérito dele, que seja, né? Também nós éramos mendigos e Jesus veio para nos salvar. E aquele que está lá passando fome, o mendigo, ele também tem um direito, pois ele lá Cristo está nele. Cristo está nele. Por isso, tenha cuidado com essas doutrinas da predestinação, sola fide, sola gratia, né? E livre interpretação das escrituras, né? Que é livre exame. Ele diz que é diferente, que livre exame é diferente de livre interpretação, né? Mas olha só o que a gente vê de um pastor dizendo, né? O dever bíblico de passar fome. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vocês e que vocês sigam firmes na caridade, no amor ao próximo e que Jesus os abençoe sempre. Amém.